Boa noite aos queridos, amados que nos assistem, que nos acompanham pelo YouTube, bem como pelo Instagram da igreja. Alguns irmãos aqui presentes que estão nos auxiliando na condução litúrgica. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de estarmos na casa do Senhor e, sobretudo, com a palavra do Senhor para ser exposta. Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 5, verso de número 17. João, capítulo 5, verso 17. Apenas um único versículo para a nossa reflexão nesta noite. E o nosso tema, o tema da palavra, a providência de Deus em nosso favor. O tema da nossa fala nesta noite. Capítulo 5, verso 17 diz assim: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essa é uma fala de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, fala ao nosso coração, mediante o poder e a direção da Tua palavra inspirada. O servo é falho, mas a palavra é viva e poderosa. Em dias de angústia, em dias de tribulações, que nós possamos confiar no Senhor e na palavra revelada a nós. Lemos aqui os Salmos de número 111, que fala das Tuas obras. Foi cantado, ó Deus, que as Tuas obras são grandiosas, e foi cantado que o Senhor cuida de cada um de nós. E essa é a nossa confiança nesses tempos difíceis. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há uma frase que se usa na teologia que diz assim, que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. É uma palavra que tem a ver com a ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto que nós lemos tem a ver com essa fala de Jesus sobre o que a gente poderia falar sobre a doutrina da providência de Deus, a doutrina do cuidado de Deus. E Jesus cita esta fala num momento onde há uma cura daquele paralítico no tanque de Betesda, que durante 38 anos estava acometido de uma enfermidade e que, estando ali próximo ao tanque, esperava que alguém o conduzisse até aquele espaço. Então, como até então ele não tinha tido essa oportunidade, Jesus, passando por ali, pergunta se ele gostaria de ser curado, se ele queria ser curado. Ele falou: eu quero ser curado, mas não tem quem me coloque ali na água, no tanque. Aí Jesus deu uma ordem: levanta e anda, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico ficou tomado pela cura, tomado pelo livramento mediante a palavra de Jesus. E é nesse contexto que surge esta citação de Jesus, essa fala de Jesus, porque quando viram que aquele homem estava curado em dia de sábado, começaram a questionar por que Jesus havia curado aquele homem em dia de sábado. E Jesus então responde dando-lhes esta palavra: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como disse, essa afirmação de Cristo tem uma importância para a nossa compreensão do que vem a ser a doutrina da providência. O verso ele destaca o trabalho do Pai, o trabalho do Filho. O trabalho do Pai foi o de planejar, elaborar um plano, traçar o caminho, as formas, os objetivos para que chegar a um determinado fim, ou seja, a sua própria glória, a glória do próprio Pai, porque tudo que acontece é para a glória do próprio Deus. Nós encontramos nas Escrituras expressões como eternos desígnios de Deus ou decretos de Deus. Encontramos expressões como caminhos de Deus, pensamentos de Deus, o querer de Deus, a vontade ou planos de Deus. O trabalho do Filho,
esse foi diferente. O filho, ele executou, pôs em prática o plano do pai, pôs em prática aquilo que o pai havia estabelecido, né? O filho põe a mão na massa, digamos assim, se a gente pensar numa expressão popular. Jesus, ele põe a mão na massa. Jesus é aquele que vai executar tudo aquilo que o pai havia planejado. Ele ensinou sobre o pai como o pai havia lhe estabelecido. Jesus é aquele que ora ao Pai, Jesus é aquele que se consagra ao Pai, Jesus é aquele que obedece o Pai, Jesus é aquele que se entrega na cruz por vontade do Pai, Jesus é aquele que morreu sacrificialmente, porque o Pai assim o quis. No entanto, a fala de Jesus é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é aquele que intercede por nós, que é aquele que trabalha em nosso favor. Jesus é esse. E por meio dele tudo se fez, e por meio dele tudo aconteceu. Todas as coisas aconteceram por meio do Filho, por meio de Jesus, o Filho de Deus. Portanto, ao olharmos esta doutrina da providência de Deus, nós temos que compreender que trata também da questão sobre como o mundo sobrevive. Se a gente pensar nessa doutrina, nós temos que pensar também qual a visão equivocada que se tem, mas também pensarmos alguns eventos que aconteceram na história da humanidade. Portanto, a doutrina da providência trata também da questão sobre como sobrevive o mundo, em que direção caminha, né? Ela procura dar resposta para a pergunta sobre se há uma ordem por trás de todos os acontecimentos, ou se tudo acontece de forma aleatória. Então, eu vou citar alguns momentos da história. Por exemplo, nós temos em 1930 uma grande barbárie que aconteceu, né? O Holocausto. Que coisa horrível que foi aquilo. Cerca de 6 milhões de judeus são mortos naquele período em que houve uma oposição ao povo judeu, e, consequentemente, muitos judeus foram mortos, instaurando depois vários conflitos, dentre eles uma guerra. Questão do apartheid, né? Apartheid. Será que a gente pode pensar assim: puxa vida, onde é que estava Deus? Deus perdeu o controle diante do fato de 6 milhões de pessoas serem mortas? Deus perdeu o controle quando aconteceu o apartheid, onde os ingleses vão para a África e dominam com mão de ferro o sul da África, oprimindo aqueles negros ali no contexto da África? Onde estava Deus? Onde estava Deus quando aconteceu um crime bárbaro no Rio de Janeiro, em 1993? Algumas crianças dormiam na porta de uma igreja romana, uma igreja católica, com 2 adultos, e essas pessoas foram mortas, foram incendiadas, mortas. Barbárie, a chacina da Candelária. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando as catástrofes aconteceram? Grandes catástrofes, tsunamis, mortes. Onde estava Deus? São coisas ruins, mas também nós podemos pensar assim: olha, onde estava Deus quando coisas boas aconteceram? Né? Dentre elas, você está usando aí uma tecnologia. Boa hora foi quando alguém conseguiu inventar um celular. Eu não sei se você sabia que o primeiro celular foi desenvolvido pela Ericsson em 1956, denominado como MTA, né? Ele pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em porta-mala de carros. Já pensou um celular de 40 quilos? Ainda bem que alguém pensou em diminuir o peso disso, né? Ainda bem, quer dizer, foi uma coisa boa que aconteceu. Então, no decorrer da história, nós tivemos pessoas que puderam, Deus pôde usar a inteligência desses indivíduos para trazer vacinas, para criar boas invenções, boas coisas, mas também aconteceram coisas ruins no decorrer da história até aqui. Então, vivemos em um tempo em que, por um lado, as pessoas pensam que o acaso governa, ou,
por outro, defendem que há uma espécie de fatalismo. A Bíblia não concorda nem com uma nem com outra coisa. A Bíblia afirma que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Deus, na sua providência, conduz todas as coisas. Então, ao estudarmos a doutrina da providência, Deus nos mostra ser um Deus pessoal, está diretamente envolvido em tudo que acontece neste mundo. Há uma crença do século XVII chamada deísmo. Entendiam que Deus havia criado o mundo e a partir de então não atuava mais nele. Deus criou e se afastou. Deísmo. Nós não cremos nisso. Nessa crença, Deus havia estabelecido leis fixas sobre todas as coisas. Então o mundo simplesmente seguiu o curso dessas leis sem nenhuma interferência do Criador. E até hoje, irmãos amados que nos assistem, há pessoas que ainda caminham nessa reflexão, pensando que Deus criou e se afastou. Como alguém que diz, eu não tenho mais nada a ver com esse mundo criado. Nós temos que entrar em defesa da fé. Isso se chama apologética. Apologética é defender a fé. Então, inicialmente, queremos dizer que somos contra o que se chama de teísmo aberto, ou também conhecido como teologia do processo. O que é isso? O teísmo aberto tem origem na teologia do processo, é um pensamento que surgiu na década de 30, né? E seus expositores defendem uma linha filosófico-teológica chamada panteísmo, que consiste na aproximação do pensamento teísta e do pensamento panteísta. Panteísmo, tudo representa Deus. E a ideia do teísmo aberto é que Deus não sabe absolutamente de nada. Que Deus não tem o conhecimento das coisas previamente. E, lamentavelmente, há muitos que adentraram a essa linha teológica, algumas pessoas de renome, por questão ética, não vou citar o nome delas aqui, mas muitas pessoas adentraram por esse caminho. O que pensam alguns filósofos citados na Bíblia sobre a vida? Nós temos esse grande equívoco chamado teísmo aberto, né? Mas tem outros pensamentos que são estabelecidos e que, na verdade, permeiam o pensamento das pessoas. Alguns deles, por exemplo, a Bíblia cita a questão dos epicureus, em Atos capítulo 17, verso 18. Os epicureus, eles defendiam o seguinte, que o mundo é governado pelo acaso, e que não há uma divina intervenção de Deus sobre o mundo. Os epicureus defendiam uma questão bem moral, mas tinham essa ideia que tudo era por mero acaso. Os estoicos, também citados em Atos 17, 18, pensavam que o mundo era governado pelo fatalismo. Tudo é fatalismo. Né? Então, segue os pensamentos ou ideias filosóficas que, de alguma forma, vão contrapor completamente aquilo que nós cremos e a Bíblia ensina sobre a providência de Deus. Citei há pouco os teístas, ou os deístas. Os deístas acreditam nisso, que o mundo é regido por leis naturais. Leis naturais. Um Deus da natureza, um Criador não intervencionista, que não intervém, que não toca, que não tange, que criou o mundo e que se afastou deles. No contexto dos pais da igreja, que são citados pelos historiadores, nós temos a figura de Justino Marte, e bem como a Tenágoras, que defendiam a ideia do livre-arbítrio. Esses defendem que agora Deus não tem ação, mas que o homem tem uma ação livre, e o homem pode fazer tudo quanto lhe é possível. Essa liberdade de agir, defendem isso. Mas contrapondo a esses pensamentos filosóficos e que não corroboram com aquilo que a Bíblia ensina, nós temos a figura de Agostinho, bispo de Hipona,
que nasceu em 354, viveu 75 anos, que é o precursor da teologia reformada. Agostinho de Hipona é aquele que toma a iniciativa e vai à dianteira no ensino sério, que entende que não é possível pensar nem em fatalismo, muito menos em destino definido pela figura humana, mas Agostinho entende que o Senhor nosso Deus tem o controle de todas as coisas. A ênfase que ele dá é que o Senhor preserva todas as coisas, governando todas as coisas soberanamente, de maneira sábia, bondosa, de acordo com o seu querer, e afirmava esse domínio de Deus sobre o bem e sobre o mal que há no mundo, com a defesa da realidade das causas secundárias. E ele salvaguarda a santidade de Deus, e que Deus mantinha o controle sobre todas as coisas, a despeito de entender acerca da responsabilidade humana. Contrapondo a isso, temos esses pensadores que defendem fatalismo, que defendem que Deus não intervém, Deus não atua. E junto com Agostinho, Tomás de Aquino, um teólogo católico, que alinha um pouco com o pensamento de Agostinho, dizendo que também entende que Deus governa todas as coisas, que Deus sustenta de acordo com a sua santa e soberana vontade. Queridos irmãos, vocês que nos assistem nesta hora, nosso país e o mundo está tomado de acontecimentos os mais variados possíveis. Parece que de agora até amanhã deve acontecer muita coisa. Aí você acorda, segunda-feira tem um monte de notícias do mundo todo, e que parece que o mundo está totalmente fora de controle. E aí você dorme de segunda para terça parece que você tem mais informações, e que parece que o mundo está de perna para o ar. De fato, se nós olharmos para a vida na perspectiva meramente humana, com os olhos humanos, nós vamos achar que de fato está tudo de perna para o ar. Mas para aqueles que entendem, que creem nos atos soberanos de Deus, sabem que nosso Deus governa sobre tudo e sobre todos, o bem e o mal. Nada foge o controle de Deus, nada foge aos atos soberanos de Deus. Então, se nós pudermos pensar na ideia do que a Bíblia ensina sobre providência, podemos entender que providência são os atos de governo, de exercício, de energia divina, dada pelo Criador, ou manifestadas pelo Criador, pelo próprio Deus, onde nessa energia, nesse trabalho de Deus, Deus preserva todas as criaturas e todos os seus filhos. Deus opera em tudo que se passa no mundo. E Deus dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então, essa definição indica que há 3 elementos da providência, a saber, a preservação, a concorrência, ou seja, a cooperação e o governo de Deus. Deus preserva, Deus coordena tudo para a sua própria glória, para um fim específico. Deus governa sobre todas as coisas. Então, esses 3 elementos da providência nunca estão separados da obra de Deus. Nunca estão separados. Deus preserva sua obra criada. Deus continua dinamicamente ativo em todas as obras da criação. Refere-se à atividade mantenedora de Deus. Deus continua no controle, no governo, na direção sobre todas as coisas. Longe daquele pensamento de que Deus criou o mundo, deu a corda no mundo e foi embora. Não, Deus governa tudo e todos. Quanto a esse governo, eu gostaria de pensar com os que estão aqui conosco, bem como os que nos assistem nesta hora em suas casas. Quanto a esse governo de Deus, alguns textos bíblicos nos ajudam a compreender exatamente isso. Salmo 103, verso de número 19, quando fala do governo de Deus sobre o universo. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu,
Deus governa o universo. Jó, capítulo de número 37, verso 5, Deus tem o governo sobre o mundo físico. Quando diz assim, com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. E Paulo também disse isso em Romanos capítulo 11, verso 35, quando ele fala: quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Então são textos que mostram que Deus está no controle. Nós lemos há pouco, no início do nosso culto, o Salmo de número 111, foi lido aqui pelo nosso irmão presbítero Renato, quando esses salmos, ele tem uma mensagem tremenda, maravilhosa, porque ele fala o quê? Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia do justo, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Olha só o verso 5: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Deus realiza grandes obras e tem realizado grandes obras. Deus tem governado, Deus tem sustentado tudo sob o poder das suas mãos. O Salmo 104, verso 14, o salmista vai dizer que Deus faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o pão. Salmo 104, 14. Jó capítulo 12, verso 2, o Senhor vai dizer que o Senhor multiplica as nações e faz perecer e dispersa-as de novo e as congrega. Deus cria as nações. Os reis da terra acham que tem muito poder. Os reis, no contexto de que a Bíblia foi escrita num tempo em que a monarquia era a forma de governo. Muitos hoje até defendem que tão somente é o homem que governa tudo e todos. Não, Deus, ele é um Deus teocêntrico. O governo está nas mãos de Deus. As ações estão nas mãos do Senhor, tanto aquelas que são boas quanto aquelas que são ruins. Deus governa tudo e todos. Sobre o nascimento do homem e sua sorte de vida, o salmista no Salmo 139 vai dizer: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Deus, no controle da vida humana, da sua vida. Você não sabe quando você vai morrer, mas Deus sabe. A sua família não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe os que vão nascer, os que vão morrer. Ele tem tudo sob o seu controle. E sobre as vitórias e fracassos que sobrevêm sobre os homens, o Salmo 75, verso 6 vai dizer: porque não é do Oriente, e não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio, nem de cá e nem de lá. E o Salmo 75 vai dizer: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Ele dá a beber, sorve-no até as escórias dos todos os ímpios da terra. Deus tem o controle de todas as coisas. A um abate, a outro exalta. Na Bíblia, linguagem de hoje, gosto muito dessa forma de se ler de maneira mais simples o texto. Diz assim: pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. Deus. E sobre coisas aparentemente acidentais ou insignificantes aos nossos olhos, a Bíblia vai nos ensinar em Provérbios capítulo 16, 33, que os homens jogam uns dados sagrados para tirar sorte, mas quem resolve mesmo é Deus.
A Bíblia usa até essa metáfora, né? Jogar dados. Vamos ver a nossa sorte, vamos ver para que lado que a gente vai, vamos ver que fim que vai dar. Então vamos jogar o dado. A Bíblia está dizendo assim, olha, que os homens jogam os dados sagrados para tirar sorte, mas Deus, quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda decisão. Então, todas essas informações nos fazem pensar que, de maneira apologética, em defesa da fé, que o mundo, por mais que a Bíblia nos ensine que o mundo jaz no maligno, mas aos olhos de Deus, o mundo está sob o controle de Deus. Por mais que nós estejamos vendo um cenário desesperançoso à frente, o mundo está no controle de Deus. E aí, nós observamos esse Deus manifestando o seu poder em alguns episódios da história de alguns personagens, de alguns patriarcas, e talvez um dos que mais nos chame a atenção seja o que aconteceu com Abraão. Você se lembra do hino que nós cantamos nos nossos cultos? Hoje nós não cantamos ele aqui, mas quem sabe a gente pode cantar ao final. Não desanimes, Deus proverá. Deus cuidará de ti. Não desanimes, Deus proverá. De onde vem essa ideia da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da manutenção de Deus, das bênçãos de Deus? De onde vem isso, queridos? Toda essa história da provisão de Deus, nós aprendemos nada mais, nada menos em Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, quando o Senhor Deus pôs Abraão à prova e pediu a Abraão que lhe entregasse Isaac no monte Moriá, depois de muitos anos de espera, até para que o Senhor lhe desse o filho, e Deus cumpriu a promessa, lhe dá o filho Isaac, desmamado, ele cresce, e esse Isaac agora, que é o filho da promessa, agora o Senhor chega para Abraão e fala, Abraão, me entrega o seu filho, me dê aquilo que você tem de mais precioso. E o verso 7 e o verso 8 vai nos trazer esse diálogo. Isaac disse a Abraão, seu pai, pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para holocaustos. E seguiam ambos juntos. E é exatamente em cima dessa circunstância, queridos irmãos amados, que nós podemos confiar na provisão e no cuidado de Deus, por mais que esses dias sejam dias difíceis. Tem sido dias difíceis para todos nós, indistintamente, para o pai de família, para a mãe, para os filhos. Os meninos estão olhando para frente, não estão conseguindo enxergar futuro. Não estão conseguindo enxergar um futuro. Os pais angustiados, porque os pais já conquistaram até um certo momento da vida alguns sonhos, mas eles sonham com o sucesso dos seus filhos. Sabemos que a Bíblia nos ensina acerca de que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Mas enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem, nós somos cidadãos dos céus vivendo na terra. E como gente que vive na terra, nós temos que, sobretudo, entender que o Senhor nos permite desfrutar das bênçãos, as quais Ele estabelece para até o momento em que Ele vai nos tirar daqui, ou pela morte, ou pela segunda vinda de Jesus. Então, é um tempo que nós temos que confiar na providência de Deus, que os jovens vão ter que aprender a confiar na providência de Deus, que os pais precisam confiar na providência de Deus, que nós, líderes espirituais, precisamos confiar na providência de Deus, que tal qual no contexto de Abraão, onde o Senhor lhe faz um teste, lhe faz uma prova, para que ele pudesse apresentar seu filho Isaac, e Abraão de fato obedece,
Porque Hebreus vai nos ensinar que Abraão cria que mesmo que Isaac fosse morto, o Senhor nosso Deus teria poder para ressuscitá-lo, para trazer vida àquele que estava morto. E o Senhor, quando nessa prova, Abraão está pronto para sacrificar o filho, e o próprio Deus, em alto e bom som, então disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, o teu único filho. Deus foi um Deus providente, que cuidou, que não desamparou, que permitiu o teste, que fez o teste. Mas Abraão foi aprovado nesse teste. Mas Deus, sobretudo, provê aquele cordeiro, para que agora não mais o filho fosse morto, mas o cordeiro fosse morto. José consegue entender na sua história, em Gênesis capítulo 45, verso 5, que Deus estava em todo aquele cenário, desde quando ele foi vendido pelos irmãos, chegou à casa de Potifar, foi assediado pela esposa de Potifar. José entendeu cada detalhe desse cenário, porque o Senhor estava com ele, e quando ele tem um reencontro com seus irmãos, conforme capítulo 45, verso 5, ele fala assim, agora pois, não vos entristeçais, porque os irmãos estavam aborrecidos, estavam envergonhados pela traição, pelo que fizeram, pelo desdém com que trataram José, o sonhador. Mas José fala, gente, olha, não tem problema não fiquem tristes com isso. Não se entristeçam com isso, nem vos irriteis com isso, contra vós mesmos, porque a vez de ter me vendido, essa é a fala dele, porque Deus estava comigo, Deus estava diante de vós, Deus estava nisso tudo. Então, José consegue entender que, a despeito do mal, Deus não perdeu o controle. E depois ele vai dizer que Deus havia transformado o mal em bem. É providência de Deus. Moisés, um outro personagem, em Êxodo capítulo 4, verso 11 e 12, diz o Senhor que ele era com a boca, diz o Senhor que ele era com a boca de Moisés. Quando Moisés disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho condições de conduzir esse povo porque eu não sei falar. E Deus fala, Moisés, eu vou estar contigo. Deus coloca Arão para que pudesse ser esse porta-voz, que pudesse reportar ao povo aquilo que Moisés não conseguia expressar. Deus providenciando, cuidando de todas as coisas. Josué capítulo 11, verso 6, o Senhor dá encorajamento para Josué diante do medo, porque Josué está com medo. Moisés havia morrido, um grande líder, e agora Josué tinha que assumir essa responsabilidade de conduzir a nova geração à terra prometida. E esse Josué é encorajado pelo Senhor. O Senhor dá a Josué a certeza de que o livraria de todos os inimigos de Israel. Não temas, amanhã já os tereis eliminado. Josué capítulo 11, verso de número 6. Salomão, no livro de Provérbios, quando ele pede ao Senhor sabedoria, e aí capítulo 21, verso 1, fala, ensina-nos que assim é o coração do rei na mão do Senhor, este age segundo o seu querer. Ou seja, Salomão reconhecendo que Deus pode inclinar o coração do homem, porque Deus tem poder para inclinar o coração do homem para aquilo que é do seu querer. Deus no controle de todas as coisas. É exatamente nesse momento de tantas decepções, de tantos conflitos e de tanta luta espiritual, que cada um de nós precisa se apegar à doutrina da providência de Deus. E Jesus está falando naquele contexto, meu Pai trabalha, e eu trabalho também. Deus estava trabalhando e ele, Jesus, estava trabalhando também. E nesse conceito teológico da ação trinitariana, Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Deus está trabalhando.
Então, a doutrina da providência se apresenta também como naquilo que é mal, usando algumas pessoas que nem sequer tinham a ideia que Deus usou suas vidas para abençoar, para corrigir, punir a nação de Israel e aos servos dele. Confesso que, como pastor, a gente passa por muitas vicissitudes, muitas lutas, muitos enfrentamentos. E às vezes você tem pessoas que não compreendem o ensino, a pregação, o chamado. E muitas vezes essas pessoas podem ser como que até instrumentos de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, para trabalhar a nossa paciência, trabalhar o nosso amor. Então, às vezes, pessoas que às vezes se opõem ou a uma visão ou alguma coisa, muito pelo contrário, Deus às vezes transforma o mal em bem, porque se a gente tiver maturidade cristã, a gente vai aprender até com aquela circunstância ruim. E eu confesso que já aprendi muito, com várias circunstâncias adversas. Ao invés de ser derrotado e sair destruído, você sai reflexivo, humilde e aprendendo, e entendendo que Deus estava naquela circunstância. Que inclusive o mal, tal qual na vida de José, foi transformado em bem. Segundo Samuel capítulo 11, capítulo 16, verso 11, fala que Jeová mandou Simei amaldiçoar a Davi. E disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ou seja, um texto estranho, né? Porque está falando que Deus permite que, de alguma forma, Simei estivesse amaldiçoando Davi. Entendamos a história. Simei havia traído o rei Davi, quando da rebelião de Absalão, amaldiçoando e jogando pedras sobre ele. Conforme o texto lá de 2 Samuel, capítulo 16, verso 5 ao verso 13. E a palavra de maldição de Simei foi proferida sob o conhecimento de Deus. Então Deus sabia de tudo. Deus tinha todo o conhecimento do que estava acontecendo. E aí, outro cenário que nós encontramos, queridos, que Deus está no controle de todas as coisas, quando Deus levanta um rei ímpio para curar as feridas, as enfermidades do povo eleito. Quando Deus levanta o rei Ciro, conforme Isaías capítulo 45, verso 1 ao verso 5, rei da Pérsia. A Pérsia é o atual Irã. O rei da Pérsia reinou entre 580 a 600. Deus, na sua providência, usou um rei ímpio para corrigir uma nação em pecado, a nação de Israel. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discindir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e te endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Deus levanta o rei Ciro exatamente para quê? Para corrigir a nação de Israel, mas também para corrigir a Babilônia, porque ele é usado para destruir a Babilônia, que foi a grande opressora da nação de Israel. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas, governando tudo está sob o seu controle. Nada foge o seu controle, nada foge o seu querer. E é exatamente por isso que a palavra de Jesus, embora curta, sucinta, ela é preciosa para o seu coração e para o meu coração, quando Jesus fala: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus trabalha hoje como nosso intercessor,
como nosso Salvador, como nosso mediador, como nosso advogado, como aquele que se apresenta, como eu disse pela manhã, como aquele que vai alimentar, sendo Ele a videira, para alimentar a nós que somos os ramos, Ele nos alimentar dia após dia, nos ligar ao Pai. Jesus é esse que trabalha até agora. E o trabalho maior dele foi realizado ali na cruz. E o trabalho de Jesus na cruz foi o trabalho para nos religar a Deus, para nos religar ao Pai. E quando nós somos religados ao Pai, nós não somos enganados de absolutamente nada. Porque o Deus de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, soberanamente nos revela na sua palavra. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele vai nos revelando. As coisas reveladas são pertencentes a nós, mas aquelas que são encobertas pertencem a Deus. Mas muitas coisas dos dias de hoje nós podemos estar acalmados, porque a palavra de Deus já nos revela, já nos ensina, já ministra ao nosso coração acerca de como devemos proceder em dias difíceis. Confiar na providência de Deus, confiar no cuidado do Senhor. É essa a instrução que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós estejamos confiando nesse Deus que cuida de nós, que cuida de todas as coisas. Nos dias do rei Josafá, aconteceu então uma circunstância, e há uma descrição bíblica que nós podemos entender que o Senhor levantou um espírito de mentira, um espírito mentiroso. E diz o texto que sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que era mal contra ti. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive naquelas circunstâncias ruins, difíceis. E eu quero encerrar lembrando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus governa sobre todas as coisas. Romanos capítulo 11, verso 33 ao verso 36 fala: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É o Senhor que perscruta todas as coisas. E ao final do texto vai dizer: a Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Concluo. A partir dessa reflexão nós podemos ter duas compreensões. Primeira, em relação aos atos maus. Uma das coisas mais difíceis dessa vida é conciliar a vontade soberana de Deus e os atos maus das pessoas. E uma forma de responder à questão é dizer simplesmente que Deus permite que as pessoas façam coisas más. Em parte, essa resposta está certa. As atitudes más dos homens seriam permitidas por Deus, embora ferisse a sua vontade preceptiva. Segundo, em relação aos atos bons, nós precisamos nos lembrar que Paulo disse que nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Jamais o homem age de forma independente de Deus. Por isso, todas as ações boas que nós crentes praticamos são ações que Deus direcionou. Filipenses capítulo de número 2, verso 3 diz que Deus opera em nós tanto querer quanto o realizar. O que isso quer dizer é que se fizermos qualquer coisa boa, o mérito não é nosso. O mérito não é seu, o mérito é do Senhor. Quem realizou a obra foi você, mas só foi possível porque o Senhor o capacitou. E é o que Paulo fala sobre o seu próprio trabalho apostólico, quando ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes
trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo tinha consciência de duas coisas: a graça de Deus e seu trabalho árduo, mas acima de tudo, que todas as coisas que aconteciam sobre a sua vida era por puro ato soberano de Deus sobre a sua vida. Creiamos e confiemos na divina providência de Deus sobre todas as coisas, em especial sobre as nossas vidas, o nosso presente e o nosso futuro. Esse é mais motivo que devemos entregar as nossas vidas ao Senhor. Porque quem já entregou a vida para Cristo e tem a consciência de que Deus cuida, de que Ele é um Deus providente, vai tão somente descansar, tal qual o Salmos 37 diz: descansa no Senhor e espera nele, confia nele, tudo mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça e o teu direito como o sol ao meio-dia. É assim que deve ser a vida do cristão, quando nossas vidas estão nas mãos de Deus, um Deus que nunca é pego de surpresa, nunca é pego de surpresa, nunca é pego de sobressalto. Ele sabe de tudo, Ele governa todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem tudo debaixo dos seus olhos, tudo sob controle, e é por isso que nele a gente pode confiar. O Pai continua trabalhando, o Filho continua trabalhando, e o Espírito continua trabalhando em nossas vidas, aplicando em nós, no nosso coração, na nossa mente, os planos do Pai, a execução do Filho realizado arduamente ali na cruz. É por isso que nós podemos descansar, é por isso que nós podemos cantar, que a nossa confiança é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.